Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para você. As medidas indicadas abaixo estão expressas corretamente em algarismos significativos. Quer dizer o seguinte, que quando alguém fez essas medidas, ele sabia exatamente como tirar as medidas e informar as medidas colocadas ali. Indique para cada medida os algarismos corretos e o primeiro duvidoso. Mas o que é o correto e o primeiro duvidoso? Então veja só. A primeira é 8 centímetros, 3. Ou seja, com uma régua, tá? Graduada aqui em centímetros. Então, por exemplo, aqui 6, aqui está o 7, aqui está o 8, 9 e etc. Tá aqui a régua, essa aqui é a régua. Tá? O objeto ele ficou parado mais ou menos aqui. Ó. O objeto que estava medindo, vamos dizer que o objeto seja essa haste aqui. É esse objeto aqui. O objeto que ele estava medindo estava parado aqui. Ó. Então veja, o que ele tem certeza? Quais são os algarismos corretos, aquele que ele tem certeza? Ele tem certeza que é 8 centímetros e mais alguma coisa. Então, esse alguma coisa, como não tem uma graduação aqui informando quanto que é, né, não está dividido. A régua só tem até 8, 9, ela só está marcado os inteiros. Então, esse valor ele chutou. Ele disse que era 8,3. Então, veja que aqui não está escrito 3, em nenhum lugar está escrito 3. Por isso que o 3 é o duvidoso e o 8 é o algarismo correto. Então, esse daqui é o correto. Tá? E o 3 é o chamado duvidoso. Ok? Vamos ver o outro. 0,083 metros. Então, veja. Esse daqui é exatamente a mesma medida desse daqui. 8,3 centímetros é a mesma medida de 0,083 metros. Tá? É só a maneira como está representada a unidade aqui. Mas ele continua sendo a mesma coisa. Quando ele foi medir, ele tinha certeza do 8 e o último é que era o duvidoso. Tá? É sempre assim, para quem faz a medida corretamente. Por isso que está escrito, expressa corretamente algarismos significativos. Quem não sabe medir, vai dizer, isso aqui é 8,43. Está chutando. O 4 não é certeza. E o 3, então, muito menos, porque ele não sabe onde é que está o 4. Então, ele só pode ser duvidoso o último algarismo. O último algarismo é duvidoso. Tá? O anterior a esse último, ele tem que ser certeza. Ele tem que ser correto. Então, aqui, o 3 é o duvidoso e o 8 é o correto. Aí você pergunta, e o 0 aqui não são corretos? Na verdade, eles estão corretos, não tem nada além disso. Mas na minha régua, eu não tenho zeros aqui indicando, eu tenho só o 8. Então, isso daqui é simplesmente os números zeros para posicionar dependendo da unidade que está sendo utilizado. Tá bom? Vamos ver esse outro caso aqui. 1,6 vezes 10 elevado a menos 3 milímetros. Isso daqui, tá? 10 elevado a menos 3 faz a vírgula pular 3 casas para trás. Então, está aqui, ó, o 1 e o 6, a vírgula estava aqui. Então, 3 casas para trás, ela vem para cá, então aparece mais um 0 aqui. Ela vem para cá, aparece mais um 0. Aí ela vem para cá, né? Vem para cá, aparece mais um 0. Pulando 3 casas daqui dá 1, 2, 3. A vírgula pula aqui. Então, 1,6 vezes 10 elevado a menos 3 milímetros é a mesma coisa que 0,0016 milímetros. Tá? Ou então, tá? 10 elevado a menos 3 milímetros é um micrômetro, que a gente chama. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 1,6 micrômetro. Ok? Veja. É a mesma situação do primeiro lá. Se eu tenho uma régua aqui, tá? Medindo, aqui, né? 1, aqui 2, aqui o 3. O que eu estou medindo veio parar mais ou menos aqui, ó. Tá?
Isso daqui com certeza é num microscópio, porque essa medida é tão pequena que a gente não consegue ver. Então, a pessoa tinha certeza do 1. O 6, ela falou, está mais ou menos no 6. Então, o duvidoso é o último, tá? É o 6. E o correto é o primeiro. Aí você fala, e o 10 elevado a menos 3? É como eu te falei, esse 10 a menos 3 é simplesmente um posicionamento da vírgula de acordo com a unidade que está sendo utilizada. Agora, eu poderia ter feito numa escala de micrômetros. No microscópio vai estar essa escala aqui. Então, o que eu tenho certeza é o 1. E o 6 é o quê? É o duvidoso. Ok? Veja outro exemplo. 43,5 quilômetros. Novamente. 43 ele tinha certeza. Agora, meio quilômetro era mais ou menos. Não tinha uma escala exata. Então, ele falou, é aproximadamente 43,5. 43 quilômetros e meio. Então, o duvidoso, sendo a medida feita corretamente, o duvidoso é sempre o último. Tá? E os dois seguintes aqui, ó, eles são o quê? Os corretos. Tá? Porque 40 quilômetros ele tinha certeza, mais 3 quilômetros ele tinha certeza. Agora, meio quilômetro é que ele não tinha certeza. Então, por isso que o duvidoso é o meio quilômetro. E os outros dois primeiros corretos. E nossa última medida de tempo, 143 segundos, 6. Então, é 143,6 segundos. Com certeza, na hora de medir lá o tempo, ele deu 143 e daí a pessoa passou, ele parou. Deu aproximadamente ali 6. Então, o 6 é o duvidoso. E o 3, o 4 e o 1, eles são o quê? Os corretos. Sempre que nós falarmos em algarismos significativos, o último, é claro, em medidas feitas corretamente. O último é o duvidoso. E os demais, sem incluir os zeros na frente, tá? Os demais, sem incluir os zeros na frente, são os corretos. É isso aí, pessoal. Inscreva-se, curta, compartilhe e até a próxima.